Bom, o programa Ateliê agora tem o prazer de conversar com o arquiteto e urbanista, o Dr. João Suplicy. Agradecer sua presença aqui no programa. Obrigado, João, para a gente bater um pouco, falar um pouco sobre sua carreira, sobre seus projetos e também sobre sua experiência profissional. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. João, então vamos começar falando da sua formação. Se formou aqui na Federal, fez mestrado, doutorado. Comenta um pouco para o pessoal que está em casa. Fiz a carreira, segui a carreira como muitos de nós. Aí fiz a graduação na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, né, uma escola com um corpo docente bastante forte em termos de produção arquitetônica. Na década de 70, os nossos professores eram conhecidos como os papa-concursos do país, né? Ou seja, tinham o talento para, digamos, colocar a sua qualidade arquitetônica a ser escolhida, né, nos concursos, e isso foi uma grande formação, uma boa formação que nós tivemos, né? E depois saí da escola, como todos nós, saí à prática da arquitetura, mais de 20 anos fazendo arquitetura. Chegou um momento que eu percebi que eu estava sendo o agente de mudança de muitos locais, de muitas cidades, e senti falta de enriquecer meu repertório. Então, de alguma forma, aí eu foquei, digamos, para o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, né, que desde o primeiro ano da escola, quando eu iniciei a escola, iniciei aqui na Federal e iniciei em São Paulo. Eu me filiei ao IAB como estudante. E percebi que ali existia algo interessante no IAB, né? E isso, depois de 20 anos que eu estava formado, comecei a trabalhar. Aliás, antes disso, a provocar discussões sobre arquitetura. Fizemos duas, mais com outra pessoa amiga, fizemos duas iniciativas de debate da arquitetura em Curitiba, uma própria junto com o Instituto Goethe e outra através da Lei de Incentivo Municipal, né, a Lei Vagnoni, e que nós fizemos um debate de várias expressões da arte e a arquitetura estava no meio. Depois surgiu o IAB, né? O IAB nós fomos convidados por um amigo, Jaime Maia, a participar. Chegamos a fazer em 97 o Congresso Brasileiro de Arquitetos, o 15º, que ainda não havia homenageado Oscar Niemeyer. Aí fizemos esse congresso, que homenageou Oscar, e onde surge, digamos, a iniciativa das entidades se organizarem para fazer um conselho próprio de arquitetura. Então, a partir do IAB, eu disse, poxa, arquiteto formado já tem a sua concepção. Eu vi, não, então está na formação. Aí entrei para a Universidade Federal. Da Universidade Federal, comecei a fazer o mestrado pela Universidade do Rio Grande do Sul. E surgiu uma contratação na Universidade Católica, PUC Paraná. E desde então eu estou lá, faz 13 anos, né? E daí o mestrado já puxou o doutorado na USP, enfim, uma coisa leva a outra, e eu acho que fiz certo, porque eu tinha a experiência prática depois da aprendizagem da graduação, e com essa experiência prática eu pude entender melhor, digamos, esse direcionamento que o mestrado e o doutorado me trouxeram. Legal. João, você falou bastante do IAB, né, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Efetivamente, o que esse órgão faz? Ele não tem nada a ver com o CAL, ou tem a ver? Explica para o pessoal que não conhece. O IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, é uma entidade associativa, né, sem fins lucrativos, uma entidade autônoma, embora tenha personalidade jurídica, de cunho cultural. Então, o IAB no Brasil ele tem 92 anos, aliás, 91 anos, foi em 1921, foi criado no Rio de Janeiro. E é uma entidade que busca pelo aprimoramento profissional, no sentido cultural da qualidade da profissão. Então, o IAB é quem é vinculado à União Internacional dos Arquitetos, que congrega em torno de 130 países, né, no mundo todo, a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, que são as entidades das Américas, das 3 Américas, que é a FAPA, a FPAA, e o CIALP, que é o Conselho de Arquitetos de Língua Portuguesa, né? Então, ele, por ser a mais representativa, mais antiga, tem assento nessas entidades e as representa no Brasil, ou seja, tem essa conexão internacional. E o IAB é o local, é o fórum de onde surgiram as maiores discussões. Inclusive, na época da ditadura, as questões de debate cultural em relação à instância que acontecia eram feitos no IAB, né? Então, muitos dos componentes da história do IAB participavam dessa questão até política, né, no país.
E o IAB, desde final da década de 50, vem lutando por ter um conselho próprio de arquitetos. Por que isso? Porque na época que foi criado o sistema CONFEA-CREA, né, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e os CREAs, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tínhamos em torno de 100 arquitetos no país. Então não justificava uma entidade só para arquitetos, né? Não tinha estrutura para isso. Então tinham afinidades, as profissões, e se juntou. Só que isso foi na década de 30, mudou muito o quadro. Hoje somos 120 mil no país. Cada ano injeta-se no mercado da construção da arquitetura em torno de 7 mil a 9 mil profissionais que saem das escolas, né? Então é necessário tratar de uma maneira diferente, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo era necessário, até porque existe em inúmeros outros países esse procedimento e funciona muito bem. Então, dentro do IAB surgiu esse encaminhamento. E como que está sendo essa transição do CONFEA, do CREA, para o CAL? Está sendo de forma tranquila? Nós aqui no Paraná tivemos bastante sorte, né? Por quê? Porque o CREA, sempre tivemos um bom relacionamento com o CREA do Paraná, com os gestores do CREA Paraná. E o CREA do Paraná foi sempre um dos mais organizados no país. Mas isso não aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, em lei, nós temos estabelecidos um repasse da contribuição profissional dos arquitetos no sistema CREA. Durante todo o ano de 2011, tinha uma parcela que tinha que ser guardada para essa implantação do CAL, né? E no Rio Grande do Sul não foi repassado ainda. Então, tivemos que ter um processo jurídico em cima. Em São Paulo foi mais complicado também, mas já se regularizou. Então, nem em todo o país aconteceu a coisa dessa forma. Por quê? Porque os CREAs foram instalados em épocas distintas em cada espaço, cada estado, diferentemente do CAL, que nasce em todos os estados da federação e com uma gestão federativa de uma maneira equânime. Então, nós estamos saindo já com uma estrutura muito mais bem trabalhada e também com uma gestão totalmente informatizada. Eu creio que se há no mundo, não creio que há, não tenho conhecimento, a gente tem esses contatos com as entidades internacionais, no mundo um conselho com a otimização através da informática de gestão, qual o do CAL. Ou seja, todo o processo feito em online, não haverá papel, ou seja, a sustentabilidade aí, né? E de uma maneira muito mais rápida e eficiente, né? Então acho que isso todo mundo tem a ganhar. Só que todo o processo de início num conselho, uma autarquia, né, porque tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, é um processo lento, moroso, que tem seu tempo a estabelecer. Então, os profissionais, às vezes, não têm paciência em esperar uma coisa ou outra, mas sempre estamos tentando crescer e atender, digamos, as demandas que surgem, e creio que a gente vai ter sucesso. E como fica a questão de assinar o projeto arquitetônico? Quando havia o CREA, vários profissionais de diversas áreas poderiam assinar. Com o CAL continua isso ou não? Na verdade, nós tínhamos que conseguir o quê? Fazer o nosso conselho, né? A briga, ela continua, né? O que você está falando é o sombreamento. A Lei 5.194, que regulamentava as profissões no país, ela dizia o seguinte, ou diz, porque ela ainda, o sistema CONFEA-CREA ainda está sendo regido por ela, ou seja, as engenharias, né, os técnicos e tal. A atribuição do profissional está vinculada diretamente à formação curricular. O que quer dizer isso? Se você aprende a fazer uma coisa, você pode exercer a profissão fazendo esta coisa. Então, se eu aprendo concreto, se eu aprendo teoria das estruturas, se eu aprendo resistência dos materiais, se eu aprendo os sistemas construtivos, então eu posso acompanhar uma obra, eu posso executar a obra. Então, arquiteto pode fazer isso, engenheiro pode fazer isso, porque aprende. Agora, se eu tenho uma disciplina que chama-se desenho arquitetônico e tem um semestre, uns 5 anos de formação, essa disciplina vai me passar o quê? A leitura do projeto de arquitetura. Eu vou aprender a ler um projeto. Então, eu sei ler o projeto, tenho familiaridade com isso, está dentro desse campo. Mas eu não posso projetar, porque em engenharia eu tenho uma disciplina de projeto de arquitetura. Eu não tenho o projeto de arquitetura que acontece no curso de arquitetura, que tem desenho de observação, tem desenho arquitetônico, tem composição formal. No segundo ano você tem a disciplina de projeto o ano todo, terceiro ano do projeto o ano todo, quarto ano projeto o ano todo e quinto ano projeto o ano todo. E o final, o tema final de graduação, além
da disciplina de projeto de paisagismo e projeto de planejamento urbano. Ou seja, é uma complexidade tremenda e que os alunos têm que passar noites com uma carga horária tremenda para sair um profissional qualificado para projetar o espaço que o homem vive. Então, como é que eu posso equiparar a formação do cara que tem essa informação sobre projetar daquele que simplesmente sabe o que são linhas para ler um projeto? São coisas anos-luz de diferença. Só que nós temos um vício de origem no Brasil. O que é esse vício de origem? Nos tempos da ocupação do território, se tinha os engenheiros que entendiam de estratégia de guerra, de pontes, de fortificações e tal. Esses engenheiros eram militares. Só que, decorrente da demanda de ocupação do território, esses engenheiros tiveram que fazer edificações. Edificações que aí surge a profissão do engenheiro civil, porque existia o engenheiro militar, o engenheiro civil surgiu depois por essa demanda, né? E nós tínhamos, antes da época moderna, nós tínhamos o quê? A maneira de se projetar, que era delimitada. Ou seja, para se fazer um palácio, eu tenho que fazer colunas que têm várias ordens. Dônica, jônica, coríntia pode ser uma delas. Eu tenho um arco, tenho um frontão, eu tenho um método para projetar, que é um método de composição, né? Então, a França produziu esse método, esse compêndio que distribuiu as principais capitais do mundo. Então, se surge o quê? Um teatro feito por um engenheiro. Por quê? Porque tinha um compêndio para seguir, né? Só que isso, as coisas criavam o quê? Similaridades entre essas edificações. Na época moderna, isso tudo muda, né? Então, isso tudo muda e passa a ter, a obra passa a ser única, né? Então, as coisas se alteram um pouco por aí também, né? Então vamos falar um pouco dos projetos agora, né? A gente falou bastante da arquitetura, teorias e práticas da arquitetura. Vamos falar alguns dos seus projetos. Nós separamos dois aqui. Primeiramente falar do Estúdio Vieira, que quando nem se falava em sustentabilidade, você já teve uma ideia bem interessante. Então, na verdade, ali surgiu que era um amigo fotógrafo, que me procurou para fazer um estúdio, né? Depois de um tempo de São Paulo, veio para cá e me procurou para fazer um estúdio novo. E um terreno que, na verdade, ele me levou lá, em dúvida se comprava ou não. Quando eu cheguei, se não compre já, porque a vista era maravilhosa para a cidade de Curitiba. No entanto, era uma grande cicatriz no terreno, porque era uma encosta que foi escavada e, na verdade, aquilo foi quase que como uma acolhedora, ali, uma concha acolhedora para se encarar um projeto. Então, isso é perfeito, porque a região é muito positiva, né? Então, aí surge já a primeira interpretação do que é arquitetura, né? Ou seja, de a gente saber como é a relação com o lugar, né? E, embora o terreno tenha partido de uma insustentabilidade, ou seja, de uma retirada de terra, que deve ter ido para algum lugar, não, é aqui. E aí surgiu, até por opinião dele mesmo, de a gente dizer, poxa, por que a gente não tentar fazer uma terracota? Ou seja, o revestimento nós pegamos da própria terra do local, ou seja, essa coisa, nós temos extraído a terra, então extraímos essa terra, mas delas tiraremos um extrato. Então esse extrato passa a ser o quê? A capa, a pele do edifício. Então ele foi revestido com um agregado, né, um componente para criar aquela película que ficou, enfim, aquele revestimento da obra, o que foi bastante positivo, né, porque deu e a obra ela passa a ser, digamos, um jogo de volumes, né, geométricos e que tem um espaço que flui e uma operação bastante positiva. Legal. E outro projeto é a Casa da Imagem. Esse também é um outro projeto que nós fizemos, foi na década de 90, para uma galeria de arte contemporânea e surgiu essa questão do olhar, né? Ou seja, o que é necessário para uma galeria? Que se observe a obra de arte. Essa obra de arte não pode ter interferência. Então, o que surge é a definição pelo branco, né? Então, parede branca, piso branco e teto branco. Então, isso cria o quê? Uma reflexão de luz, uma amplitude de luz e que faz com que a obra seja bem iluminada, que é um quesito. Além disso, o quê? Boas aberturas de inserção
desta luz externa, natural, que é a melhor luz que tem, né? O espaço público ganha e ele passa a ser um espaço privado por ter uma obra que foi doada ao público, né? Ou seja, cria-se um ambiente, né? E isso é um pouco que nós queríamos lembrar, né? Então a galeria foi implantada sem muros frontais, com um pano de vidro que dá uma boa visibilidade interna, né? Então você tem todo um percurso que vem da rua, entra como espaço público, se percebe o espaço. Aqui também tem uma conexão vertical, porque existe um mezanino, onde se pode fazer obras mais altas, né? E se continua com esse observar, né, no espaço branco das obras de arte. Tá certo, João. Bom, em nome do programa Ateliê, agradecer muito sua presença aqui conosco. Até lecionou um pouco, explicou algumas coisas para as pessoas que são leigas na arquitetura. Muito interessante mesmo, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. João Suplicy no programa Ateliê. É só isso, não tem mais jeito. Bom, espero que tenham gostado. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas você pode revê-lo em programaateliê.com. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço e até lá.